Olá, queridos irmãos, graça e paz, amém? Bom, continuando aqui com a turma do Theo Polari, nessa série de estudos que nós estamos fazendo, hoje será Marcos capítulo 13, ministrado pelo Henrique, grande e querido pastor Henrique, ministrou conosco no dia 9/7/2023, Marcos capítulo 13, nessa série de estudos sobre a última semana de Jesus, nesse período de Páscoa. Então, que você possa desfrutar desse estudo. Bom estudo para você. O Henrique é meu grande amigo. Faz um tempinho que eu quero trazer ele aqui, mas quis o Senhor que fosse hoje. Então, por favor, irmãos, estendam as mãos, não para abençoar a palavra, que ela já é abençoada, mas para que o Henrique fale o que o Senhor quer falar conosco. Hoje vai ser o capítulo 13 de Marcos. Então preste atenção, estenda suas mãos para cá. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, glorificamos o teu nome, te agradecemos, Pai. Em primeiro lugar, muito obrigado por o Senhor nos ter dado vida hoje, por ter nos trazido em segurança, Pai, nos ter dado um período de louvor maravilhoso, que possamos cantar as verdades da tua palavra, Pai. Muito obrigado pelo momento missionário. Nesse momento, fale conosco, Senhor, esvazie ele de si mesmo, Pai, e encha ele com a tua palavra, para que ele seja a boca do Senhor para nós, e que nós venhamos a receber em nome de Jesus. Amém. Amém. Saúde, amada igreja, com a graça e paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Para mim é um grande privilégio, uma grande honra estar aqui cultuando com essa amada igreja. O Gabriel é um grande amigo e ali eu me lembro, dos ensaios, era sempre o primeiro a chegar e o último a sair. Então é louvável essa dedicação, que continue assim. E se não continuar, eu tenho certeza que a igreja vai puxar a orelha dele, né? Mas amém, meus irmãos. Estou acompanhado aqui da minha querida esposa Vitória, que está ali atrás, meu filho Miguel, 7 vezes. Estão aí comigo sempre. Eu louvo a Deus por esse presente que Ele nos deu, o Miguelzinho. E, meus irmãos, é muito importante tudo isso que foi bem falado aqui por esses irmãos de missões, tem tudo a ver com a palavra de hoje em Marcos, capítulo 13. Essa atitude da liderança dos jovens, eu também agradeço, o pastor também da igreja, e essa atitude nobre, de se estudar um livro, capítulo a capítulo, das Escrituras. Nós temos muito a aprender com isso, E, além disso, meus irmãos, nós vamos ver hoje que está muito conectado com essa mensagem de missões. Eu vou pedir para vocês abrirem a palavra em Marcos, capítulo 13, do Evangelho de Marcos, aí depois de Mateus. É um capítulo um pouquinho extenso, mas com a graça de Deus e a dependência do Espírito Santo, nós vamos aqui seguir compreendendo e sair daqui diferentes do que entramos essa noite. Tem alguns slides aí, os irmãos me perdoem pela qualidade dos slides, mas depois a gente pode compartilhar aí no WhatsApp ou no grupo com vocês. Mas basicamente o que a gente pode ter como tema é a questão da fidelidade, a questão de ser fiel até o fim. E nós vamos ler aqui, Marcos capítulo 13, diz o título aqui na NVI, o sinal do fim dos tempos. Quando ele estava saindo do templo, um de seus discípulos lhe disse: olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Você está vendo todas essas grandes construções? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal que tudo isso está prestes a cumprir-se? Versículo 5. Jesus lhes disse: cuidado, que ninguém nos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o início das dores. Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunho a eles. Versículo 10. E é necessário que antes o Evangelho seja pregado a todas as nações,
Sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que lhes for dado naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. O irmão trairá seu próprio irmão, entregando-o à morte. E o mesmo fará o pai a seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando vocês virem o sacrilégio terrível, no lugar onde não deve estar, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça, nem entre em casa para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que essas coisas não aconteçam no inverno, porque aqueles serão dias de tribulação, como nunca houve, desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Versículo 20. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, por Ele escolhidos, Ele os abreviou. Se então alguém lhes disser: vejam, aqui está o Cristo, ou vejam, ali está Ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas, para, se possível, enganar os eleitos. Por isso, fiquem atentos, avisei-os de tudo antecipadamente. Mas naqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem, vindo nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os seus anjos, e reunirá os seus eleitos, dos quatro ventos, dos confins da terra, até os confins do céu. Aprendam a lição da figueira. Quando os seus ramos se renovam, e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem essas coisas acontecendo, sabem que ele está próximo às portas. Não passará esta geração, até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Encerrando aqui no versículo 32 até o 37 agora. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os santos vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará, se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. O que lhes digo a todos: vigiem. Amém, amada igreja? Esse capítulo aqui, eu creio que nós lendo aí, nós podemos nos lembrar das canções que foram cantadas, dos irmãos que aqui ministraram o período de missões, do vídeo que vimos também. Creio que o Senhor ele deseja falar algo à sua igreja nessa noite, né? O que nós podemos aqui já observar é que é um texto que ele parece apontar para questões apocalípticas, né? O que nós chamamos em teologia de escatologia. Ele vai tratar de questões do final dos tempos. E sempre quando nós falamos desse tema, meus irmãos, nós precisamos nos humilhar. Precisamos ver textos como esse e dizer: Senhor, eu sou limitado, minha mente é limitada. Eu peço que o Teu Santo Espírito ele nos ilumine, porque nós vemos, irmãos, muitas interpretações errôneas que prejudicam demais as pessoas nesse tipo de texto. Mas aqui, como eu disse, né, o Espírito Santo ele está aqui hoje, ele está no nosso meio, ele está nos ajudando. E o que é muito importante aqui já desde o início, né? Quando os discípulos estão ali com Jesus, e esse trecho aqui, como o Gabriel bem falou, Jesus está se aproximando da paixão de Cristo, né? Vocês estão estudando o livro de Marcos, vai se aproximar o momento ali que Cristo ele vai ser entregue, vai ser crucificado e vai morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Ele começa a dar alguns avisos aos seus seguidores. Alguns desses avisos eram muito específicos para aquela época, mas alguns desses avisos se repetem e reverberam até hoje, até o nosso tempo. Está aí na imagem aí, acho que dá para ver um pouquinho.
a questão do templo, né? Vamos discutir um pouquinho aí sobre o templo. O templo que Jesus e os discípulos estão vendo ali agora, esse aqui já é um templo que já passou por algumas reformas, ele já chegou a ser destruído, foi reconstruído. Não é aquele mesmo templo do Antigo Testamento, lá teve algumas mudanças. Lá no Antigo Testamento nós vemos que uma das primeiras formas do povo cultuar a Deus foi através do tabernáculo, né? O tabernáculo pode ter sido considerado ali no Antigo Testamento como um templo. E nós vamos ver que Davi desejou construir uma casa para o Senhor. Davi desejou construir um templo. E Davi não pôde fazer isso porque Davi era um homem de mãos de sangue, né? Mas o Senhor concedeu esse desejo ao seu filho Salomão. Então Salomão acabou construindo esse templo, que isso está relatado lá em 1 Reis, de 5 a 7. E esse primeiro templo construído por Salomão, ele foi destruído por volta do ano 586 a.C., né? Nabucodonosor, ali os babilônios, sabemos ali que invadiram, sitiaram e destruíram esse templo. Isso está relatado lá em 2 Reis 25 e 2 Crônicas 36. E nós vamos ver também lá Esdras, né? O segundo templo ele vai ser considerado também como o templo de Zorobabel. Está lá relatado em Esdras de 3 a 6, onde há aquele retorno do povo ali, dos judeus, e eles realizam essa primeira reconstrução, que é finalizada por volta do ano 516 a.C., que é exatamente 70 anos após a sua destruição, né? Só que esse templo ele não era assim tão já rico, ele era um pouco mais simples em comparação com o primeiro templo de Salomão, né? Tem algumas imagens aí que está passando, agradeço ao teu irmão que está ali na multimídia. E o que vai acontecer aqui agora, esse templo que Jesus está falando aqui, ele foi um projeto elaborado por Herodes. Herodes foi um imperador romano que ele tinha interesse político. Então ele elaborou um projeto imenso, né? Até na próxima imagem que nós vamos passar aí, se tornou algo assim muito grandioso, né? Por isso que, de fato, os discípulos, ao olharem aqui nos primeiros versículos que nós vemos, né? Senhor, olha mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Nós temos relatos aqui muito aproximados de que provavelmente esses blocos de pedra mediam cerca de 11 metros de comprimento. Não sei aqui a metragem da igreja que é profundo, mas 11 metros é muita coisa. Isso aqui de uma pedra, né? 5,5 metros de largura por 3,5 metros de altura. Imagina a grandiosidade desse templo aí. Foi um templo assim muito magnífico, né? Próxima imagem, por favor, aí também. Jesus ele já traz aqui o seguinte: olha, não se impressione com o que vocês estão vendo, né? Toda essa grandiosidade, toda essa arquitetura, esse templo é magnífico, porque eu falo para vocês, não vai ficar pedra sobre pedra. Irmãos, a gente está falando do que aqui? A gente está falando de algo que significava muito para o povo de Israel. A gente está falando do templo. E o próprio Filho de Deus, ele diz, não ficará pedra sobre pedra. Se os irmãos se lembrarem, porque eu creio que os irmãos aqui dessa igreja são craques na Bíblia, que o Gabriel falou, qual foi a conversa de Jesus com a mulher samaritana? Em verdade vos digo que os verdadeiros adoradores eram craques em espírito e em verdade. O que Jesus está fazendo aqui? Jesus está citando uma profecia de que estava cessando um ciclo. Não existiria mais aquela referência de unidade tão somente judaica, tão somente israelita, de que o templo era um símbolo da religião. Isso ia acabar. O que Jesus teve com a mulher samaritana foi algo muito especial, né? Poxa, Jesus se revelou aqui uma pecadora. Jesus se revelou a nós, meus irmãos. Somos pecadores e Jesus está morando conosco, está no nosso coração. E o que ele estava revelando ali, essa profecia, era exatamente isso. Não fiquem tão impressionados. Não vai ficar pedra sobre pedra aí, tá? Pode passar para o próximo, por favor. E nós vamos aqui já trazer uma primeira lição, meus irmãos, com muito temor aqui também, de que, independente de quem governa a nação,
Seja se eu estou no Brasil, se eu estou fazendo missões na África, se eu estou fazendo missões lá no Sul, como foi citado no vídeo. Se o cristão ele se apegar tão somente à questão política, ele pode cair. Então aqui é uma mensagem muito importante para nós. O cristão ele continua fiel independentemente de quem governa, independentemente de quem está liderando politicamente. Nós vamos observar que Herodes, ele foi o imperador desse tempo ali, antes de Jesus nascer, reconstruiu, e a gente poderia, nossa, Herodes, né? Então Herodes era cristão, né? Ele pegou o templo e deixou tudo bonitinho, reconstruiu tudo. A gente pega no decorrer da história também Constantino, que foi um dos que tentou promover o cristianismo como religião oficial. Nós sabemos que de fato foi Teodósio que fez isso, mas no decorrer da história tivemos tantos outros que tentaram usar disso aqui, ó, púlpito, disso aqui, ó, microfone, para ganhar influência, parceria da igreja, porque sabemos que a igreja ela tem poder, a igreja tem influência, porque as mãos de Deus estão sobre esse lugar, estão sobre esse lugar. Infelizmente houveram homens que tentaram usar dessa influência para interesses políticos e egoístas. Então, meus irmãos, nós aprendemos aqui desde já que independentemente de quem governa a nação, se é da direita, se é da esquerda, se é do centro, nós vamos continuar fiéis a Deus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Então aqui não devemos nos impressionar com a grandiosidade, né, de templos, de poderes, de influências, porque sabemos que todo joelho se dobrará e toda língua confessará ao único nome e poderoso nome que é Jesus Cristo. E seguindo aqui, nós já podemos ir para o próximo slide, que já traz uma segunda lição. O cristão, ele continua fiel, independentemente se Cristo voltar hoje, ou daqui a mais 1000 anos. E de fato, é muito importante o que a irmã aqui falou no momento de missões, né? De que há muitos cristãos dormindo, há muitas igrejas dormindo, há muitas igrejas e cristãos omissos, em que veem necessidades, e essa situação foi bem triste, né? Onde ali tinham pastores e observaram a necessidade de uma pequena igreja e não quiseram ir. Cristo, será que faria isso? A visão de Cristo qual que é? Quando Cristo estava andando ali, e ele começou a observar Israel, e ele disse que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores, os ceifeiros. Ore ao Senhor da seara para que mande trabalhadores. Isso nós devemos continuar fazendo hoje. Há várias maneiras, como foi citado, de nós fazermos missões, né? Nós temos maneiras de ir, glória a Deus por isso, de apoiar financeiramente e também de orar, que é muito importante, mas também de incentivar, de promover a paz. Hoje, você e eu, nós temos um poder muito grande na palma das nossas mãos, que é isso daqui, ó. O que nós compartilhamos, o que nós discutimos, o que falamos, pode promover paz ou pode promover o contrário da paz. Então, o que eu tenho sido? Eu tenho sido um agente cristão que tem trazido essa paz, ou de repente eu tenho entrado em discussões ali que, poxa, não, é só um grupo aqui da família, não tem problema. Não importa, eu sou um agente da paz. Eu tenho que compartilhar a paz. Às vezes minha esposa não me cutuca assim, porque eu sempre quando a gente vai pregar, vai a alguma igreja, né? Parece que Deus enviou algo abençoado no trânsito, né? Vai ficar na frente do carro para dar aquela fechada, né? Ela já me olha assim, já cutuca, amém. E nós precisamos vigiar, meus irmãos, né? Realmente nós somos promotores da paz, amém? E segundo, como eu disse, o que Jesus ele começa a trazer aqui, os seus discípulos o procuram em particular e falam: Deus, Jesus, quando que isso vai acontecer? O Senhor falou que não vai ficar pedra sobre pedra, né? E Jesus vai para ele: olha, cuidado que ninguém engane vocês. Vão vir muitos em meu nome dizendo: sou eu. E Jesus aqui está afirmando: e enganarão a muitos. Quantos você conhece, meu irmão? Quantos que eu conheço que estavam, de repente, aqui nessa igreja, na igreja que eu congrego, que estavam ali, eram pessoas que eram referência na mídia, eram referência no meio cristão, no meio gospel, e hoje nós, infelizmente, vemos que essas pessoas, elas enganaram, essas pessoas apostataram, né? A apostasia é a questão de abandono da fé.
Infelizmente nós temos isso também no nosso cenário. Então, o próprio Jesus antecipou que muitos viriam em seu nome. De fato, muitas pessoas acreditariam. Olha o nível de cegueira espiritual que nós temos hoje em nossa geração. De fato, tem aparecido pessoas que realizam sinais, prodígios, maravilhas. Esses dias eu estava vendo um canal de determinado bispo aí no YouTube. Tinha mais de 15 milhões de seguidores. O canal lá da minha igreja é pequena, tem cerca de 15 membros. Eu gosto de igreja pequena também, irmãos. Tem acho que 100 inscritos. O canal dessa igreja aqui deve ter, não sei, 200, 300, 500. Mas o tal do bispo lá, que é só, nossa, só a graça de Deus, 15 milhões de pessoas. Olha quanta gente tem sido influenciada por esse tipo de coisa. De fato, Jesus, quando ele disse isso, ele estava falando a respeito ali dos seus contemporâneos, dos seus judeus ali, mas também reverbera até hoje. Há muitos que continuam enganando os cristãos. Jesus continua dizendo que haveria guerras, ameaças de guerras, mas era necessário que tudo aquilo acontecesse. Mas ainda não seria o fim. Nação ali se levantaria contra a nação, terremotos, fomes. Nós acabamos de passar recentemente pela pandemia, né, do coronavírus, que ceifou a vida de muitas pessoas, né? Mas com essa lição que eu disse aqui, nós aprendemos, né? Vamos continuar fiel. Quantas pessoas apareceram dizendo, não, o ano do fim do mundo vai ser 2012, vai ser 2000, porque é a virada do século, não, vai ser agora 2024. Já apareceram várias. Se você buscar nas redes sociais aí, Instagram, YouTube, tem vários vídeos de pessoas tentando calcular o retorno de Cristo. Mas não importa, ele pode voltar amanhã ou daqui a mais 100 anos. Nós devemos continuar fiéis. Amém? Próximo, por favor. E a próxima lição é isso. Vão continuar acontecendo, meus irmãos. A pandemia, o coronavírus, não foi a última. Não foi a última tragédia humana. Já tem acontecido algumas outras pandemias aí com crianças, e meningite, se eu não me engano, né? Algumas outras situações aí vão continuar acontecendo. A gente sabe muito bem que tudo isso teve origem aonde? Teve origem lá em Gênesis capítulo 3. A queda da humanidade. Quando houve ali a queda, o pecado, se abriu margem para muita coisa, que a gente não faz ideia da dimensão de tudo isso. Desastres e guerras, infelizmente, acontecem, vão continuar acontecendo, mas não podemos relaxar na fé. Quantas pessoas faziam parte da igreja que eu congrego hoje, Batista Shekinah Carapicuíba, antes da pandemia? Veio a pandemia, as pessoas começaram a ter um entendimento estranho, de que não precisariam estar mais na igreja. Não, eu posso cultuar muito bem de casa, estou aqui, nada contra quem está acompanhando de casa, tá? Mas eu estou aqui acompanhando da internet, e nós sabemos que há pessoas que têm limitações e devem sim acompanhar. Mas aqueles que podem, meus irmãos, Hebreus diz, não deixei de reunir-vos como igreja, como é costume de alguns. Se está escrito isso, por que muitos cristãos têm feito exatamente o contrário? Não podemos relaxar na fé. O que Jesus ele traz aqui, se nós pudermos resumir em uma palavra, seria a questão da vigilância. E nós podemos já lembrar também da parábola das 10 virgens, né? Em que 5 eram sábias, 5 eram tolas, né? Aquelas que não prepararam o seu azeite, aquelas que levaram o seu azeite consigo. E quando foi aquele momento do noivo chegar, as outras todas foram atrás daquelas que tinham, me dá um pouco do seu azeite, não. E hoje o cristão ele não pode assumir uma postura omissa. Jesus aqui, meus irmãos, o que ele traz nesse capítulo, nós podemos ver assim, nossa, isso aqui é fim do mundo, né? Apocalíptico. Jesus exige de mim e de você responsabilidade. Amém. Jesus exige de mim e de você uma postura. E a régua com Cristo é alta. Eu tenho muita certeza de que os irmãos aqui têm sonhos, têm vocações. Quem toca um instrumento, quem tem uma profissão, deseja sempre fazer o melhor. Sempre fazer o melhor. Não, vou dar o melhor ali, não vou chegar atrasado. A questão do meu corpo também, não, eu quero estar bem fisicamente. Mas quando são as coisas para o nosso Deus, como que nós temos sido? Não podemos relaxar na fé.
Precisamos estar sempre preparados e pregar a palavra em tempo e fora de tempo, que está bem aqui nesse logo, nessa missão. Cristo, missão para o mundo. Cristo, missão para o mundo. Essa é a função da minha vida, da sua vida, a função da igreja. A razão de estarmos aqui reunidos em alguns momentos da semana é isso. Continuar anunciando o nome dele até que ele venha. E tem uma canção do canal Três Palavrinhas, né? Que diz: leia a Bíblia e faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Quem conhece essa música? Acho que todos conhecem, né? É isso, meus irmãos. Parece muito simples, parece muito básico, mas é exatamente isso. Não podemos deixar as coisas mais básicas. O Miguel está com 7 meses agora e a gente começou a introduzir alimentos mais sólidos, né? Começa a cozinhar um legume, amassa ali a batatinha, cenoura, cozinha junto com frango, passa na pedreira e já vai comendo, né? E claro, o leite também, que é essencial. Agora, se eu parar, não precisa mais, não, dá só o leite, né? Vamos tirar aqui o que ele já estava se acostumando. Ele vai ficar bravo? Não. Tenta dar um pedacinho de carne ali para aquele menininho ali e tenta tirar dele para ver se ele vai ficar bravo. Porque são nutrientes essenciais para a nossa sobrevivência. A palavra de Deus ela é um nutriente essencial para a minha vida e sua vida espiritual. Amém. Não podemos relativizar isso. Eu falo isso por mim, né? Parece que o dia que eu não leio a Bíblia, irmãos, não leio um capítulo, não leio um devocional, não tenho um período específico de oração, eu não sou o mesmo Henrique. Se eu já sou pecador, sem fazer o meu devocional ali, parece que eu me sinto mais do que um lixo quando eu não tenho esse momento com Deus. E o inimigo, ele quer isso mesmo. Ele quer você cada vez mais. Não precisa. Vai consumir outra coisa ali, ó. As ofertas. Mas, de novo, irmãos, não podemos relaxar na fé. A régua com Cristo, ela é alta. O que Cristo ele traz aqui aos discípulos é exatamente isso. Pode ir para o próximo, por favor. E seguindo aqui, ele antecipou que seus seguidores também seriam entregues a tribunais, sinagogas. E o que nós vamos já refletir aqui agora são algumas das profecias que se cumpriram por volta do ano 70. E é muito importante para nós cristãos, eu creio que vocês têm escola bíblica, né? Estudar aqui os períodos do cristianismo. No ano 70 nós sabemos que houve um acontecimento que foi um marco grandioso, mas do lado triste. Foi a destruição desse templo, o templo de Zorobabel, o templo de Herodes. Jesus ele estava se referindo a isso. Nesse capítulo que nós lemos aqui, né? Que pedra não ficaria pedra sobre pedra. Jesus ele estava se referindo à destruição desse templo. E estava já preparando ali os seus discípulos. Ele também disse que essa geração não passará. Ele está se referindo ao povo judeu. O povo judeu continua existindo até hoje, presenciou aquilo. Mas ao mesmo tempo, Jesus trouxe conforto para eles, dizendo que quando eles começassem a ser entregues aos tribunais, às sinagogas, por amor a Cristo, o Espírito Santo haveria de dar a eles o que falar. E a irmã falou algo muito importante aqui, né? Às vezes os irmãos vão trabalhar na praça e pessoas rejeitam. A gente se sente mal por isso, né, irmãos? Quando alguém pega, ou pega e você vê rasgando, amassando, jogando fora. Mas o trabalho não é meu, não é seu. Não somos nós que convertemos as pessoas. Nós podemos até tentar insistir, né? Mas é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Isso nos dá uma tranquilidade, porque nos dá uma paz para continuar pregando o Evangelho. Devemos pregar tempo e fora de tempo, porque quem convence não é a minha capacidade, não é a minha erudição, a minha inteligência. Por mais hábil que eu seja falando, por mais hábil que eu seja fazendo qualquer outra coisa, somente Cristo, somente o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Amém? E Jesus Cristo mesmo, lá em Atos, nós vemos que os discípulos eles seguiram, continuavam pregando, continuavam sendo perseguidos, mas puxa vida, era uma igreja que tinha muitos problemas também ali em Atos. Tinha uma certa ainda acepção de pessoas, porque havia uma priorização dos judeus ali de fala hebraica em comparação com os judeus de fala grega na entrega das comidas ali para as viúvas.
Então eles tinham problemas, não é uma igreja perfeita. Quando a gente vê a igreja primitiva, nós nos admiramos e devemos sim pegar muitos exemplos. Mas olha só que interessante, eles obedeciam, continuavam pregando, e a palavra diz que o Espírito acrescentava os que iam de ser salvos. E essa igreja, a primeira igreja batista em Vila Clarice, vai continuar pregando o Evangelho, porque quem acrescenta é o Espírito Santo. Amém? E a outra lição que nós tiramos aqui, o cristão, pode voltar por favor? O cristão, ele continua fiel, mesmo quando é perseguido. Irmãos, aqui de novo, nós vivemos hoje num país, numa região privilegiada, que é a América do Sul, que é o nosso Brasil, em que nós não temos muitas, assim, situações de perseguição, no sentido de até morte, mas em comparação com o Oriente Médio, com a Ásia, é muito diferente. Mas hoje nós enfrentamos perseguição. Eu creio que algum irmão aqui, quando aceitou a Cristo e a família não era cristã, aí você chega para a sua família e fala: agora eu sou evangélico. Qual que é automaticamente a reação dos familiares? Poxa, né, agora? Eu falo por mim, meus pais são católicos, né? Quando eu me converti, eles disseram para mim: agora você vai abandonar a família, né? E ali eles ficaram quase um mês meio assim comigo, né? Mas por quê? Será que como que os crentes tratavam eles? Precisamos questionar também a maneira como o cristão trata os outros. E de novo, voltando ao vídeo, compartilhar a paz. De repente, os que eles tinham convivência ali, não priorizavam isso, não compartilhavam a paz. Mas de qualquer maneira, meus irmãos, o que Jesus ele nos traz aqui é que nós vamos precisar ser fiéis até a morte. Agradar a Jesus mais do que agradar os outros. Às vezes nós nos preocupamos tanto, né, em agradar as pessoas, né? Não, eu quero fazer tudo ali para aquela pessoa, aquele grupo ali, gostar de mim, né? Mas aquele grupo que pode gostar de você, do seu trabalho, na sua escola, na sua rua, vai ter algum momento que os valores vão começar a conflitar com o que Cristo ensina. E aí vai chegar um momento de decisão, né? Eu amo mais a quem? A Cristo ou aquele grupo, né? Ou até situações de vantagens profissionais. Poxa, isso aqui eu sei que é incorreto, vai prejudicar pessoas, vai prejudicar o meio ambiente. Eu prefiro o correto, seguir o que é Cristo, ou não? Então, meus irmãos, é exatamente isso. Nós vamos ser perseguidos de diversas maneiras. O que Cristo ele continua nos trazendo aqui é que automaticamente o nome de Cristo, os valores que Cristo traz, não vai trazer sempre um sorriso para o mundo. Jesus diz aqui no versículo 13: todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. No contexto aqui do primeiro século, nós vemos que o Império Romano ele era cruel, brutal, e alguns dos imperadores eles chegaram a incendiar cidades, a matar de formas cruéis, terríveis, os judeus. Então não tinha como ter simpatia, era algo assim muito difícil. E isso pode voltar a ocorrer hoje. Devemos orar para que não. Paulo ele fala, né? Orem para que vocês tenham paz, para que vocês tenham bons governantes, mas sabemos que isso não é uma garantia. Isso não é uma garantia no mundo que nós vivemos hoje. E seguindo aqui a nossa reflexão, pode passar para o próximo slide. Tem uma passagem aqui que traz uma questão de interpretação também, né? No versículo 14, quando vocês viram o sacrilégio terrível, no lugar onde não deve estar, esse sacrilégio terrível está registrado lá em Daniel, capítulo 9, versículo 27, que diz: com muitos ele fará uma aliança, que durará uma semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E uma hora do tempo será colocada o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe será decretado. Houve essa desolação, Jesus ele profetizou isso, que veio acontecer no ano 70 depois de Cristo, né? Os romanos. Esse evento ali acabou com a adoração
e o sacrifício no templo. Mas essas desolações nós podemos ter de interpretação que podem ocorrer novamente na figura do anticristo, é o que fala lá em Tessalonicenses, né? O que houve aqui num dos templos, a gente até vê essas palavras aí, Macabeus, Seleucidas. Quem foram esses, né? Macabeu significa martelo, que era o apelido de Judas, eu vou ler esse trecho para vocês. Filho de Matatias, chefe da insurreição dos judeus contra Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio, irmãos, foi o que veio a destruir lá o primeiro templo. Ele veio e ofereceu porcos no lugar da adoração, em sacrifício. E porcos nós sabemos que são os animais impuros, né? Então realmente foi algo, como descrito, sacrilégio, terrível, foi feito para profanar mesmo. O apelido veio a incluir tanto os seus irmãos que o sucederam na liderança, como o período inteiro na história judaica. Também é usado o termo dinastia asmoniana para indicar o período macabeu de 165 a 63 a.C. Esse é o nome derivado do pai de Matatias. Aqui é mais um contexto histórico mesmo para os irmãos. Então, esse templo de Zorobabel, que foi a segunda imagem que nós vimos, ele foi profanado pelos Seleucidas, que tem até aquele símbolo ali, que era o escudo dos Seleucidas. Foi um estado helenista, quando a gente fala helenista é grego, né? Império grego, que existiu após a morte de Alexandre o Grande, cujos generais entraram em conflito pela divisão do seu império, em 323 e 64 a.C. O sacrilégio que resulta na desolação da cidade e do templo acontece mais de uma vez na história. Que a pessoa que lê a profecia de Daniel entenda isso. É isso que Jesus está trazendo, né? Quem lê, entenda. Exatamente como aconteceu lá com os Seleucidas. Essa desolação terrível, isso pode aparecer outras pessoas de influência na nação fazendo isso ocorrer. E de fato aconteceu. Quando o exército romano trouxeram imagens do imperador para que essas imagens fossem adoradas, e eles sitiaram Jerusalém também. Pode passar para o próximo. Macabeus, quem tiver interesse de ler, primeiro Macabeus, segundo Macabeus, tem Bíblias católicas, tem Bíblia de Jerusalém também. Essa sequência exposta, aqui eu estou fazendo algumas relações com o texto de Tessalonicenses, que diz assim: não deixem que ninguém nos engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Com isso nós podemos compreender que o que Cristo está falando aqui da desolação pode se repetir outras vezes. É uma sequência. A apostasia é uma realidade no nosso tempo. Pessoas têm abandonado a fé. Poxa, mas como assim? Você era tão fervoroso, né? Você falava até em línguas. Você estava lá tocando sempre. Hoje você, não, eu não creio mais nisso. Eu não acredito. Nós já podemos ter até o desprazer de ouvir situações como essa. A figura do anticristo é uma realidade. Paulo ele cita que virá o filho da perdição. Ele vai se opor a tudo aquilo que é Deus. E ele vai se assentar no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Por isso nós precisamos aqui estudar as Escrituras, para saber como que isso vai acontecer e evitar interpretações incorretas, como muitos têm proclamado por aí. E sabemos que Cristo voltará. E essa é a realidade. Pode ir para o próximo, por favor. E aqui nós já estamos indo para o final da mensagem. De novo, o cristão crê, espera e anuncia a volta de Cristo. Nós já tivemos muitas tragédias. O Holocausto dos judeus, com Hitler, a peste negra, várias outras pandemias, e nós ainda continuamos esperando a Cristo. Então, quando eles dizem, olha, depois que acontecer determinado desastre, Cristo vai voltar, não é possível calcular isso. O que Cristo ele traz aqui é que nem o Filho, nem os anjos, somente o Pai sabe no dia que ele voltará. E aqui cada genuíno Filho de Deus, por causa de sua fé, experimenta também tribulações durante a sua vida na terra. Nós sofremos, irmãos, com isso. O
cristão ele não está isento de sofrer as consequências do mal no mundo. Tem uma coisa chamada teísmo aberto, né? Que diz que Deus criou o mundo e deixou a sua própria sorte. É tipo assim, acontece a pandemia, Deus não está de braços cruzados. Acontece a explosão de Hiroshima e Nagasaki, a segunda, a primeira guerra, Deus está de braços cruzados. Não, irmãos. Acontece por causa do homem, do pecado. Não dá para a gente botar tudo na conta de Deus. O cristão ele sofre também porque o cristão é humano. O cristão está vivendo nesse mundo e nós também sofremos consequências. Nós perdemos amigos, perdemos parentes nessa pandemia. Alguns sofreram questão de perda de trabalho, redução salarial, a luta ali para se manter a família. Mas ainda assim, sabemos qual é a nossa verdadeira esperança. Nós vivemos no mundo. Isso não tem como a gente excluir de que a gente não vai sofrer as consequências desse mundo. Então, o que nós esperamos? Paulo ele vai falar, né? Se você espera somente por essa vida, se nós somos cristãos que esperam somente por essa vida, somos os cristãos mais miseráveis dessa terra. Nós devemos viver esperando a volta de Cristo. E quando a gente fala isso, não é no sentido aqui somente da gente dar glórias e exaltar a Deus, mas é de nos alegrar, irmãos, que nós vamos ter um alívio. Nós vamos ter um alívio, como o Gabriel falou na ministração. A gente a cada dia, como diz a música do Oficina G3, mata um leão, né? Mas, irmãos, é a vida. A nossa esperança é a volta de Cristo e habitar com Ele. Tem 2 livros do C.S. Lewis que são muito bons, né? Ética para viver melhor, e o outro é Como Ser Cristão. Eu vou até encerrar depois com um texto de C.S. Lewis. Mas foi um britânico que foi cristão, ele escreveu as Crônicas de Nárnia, né? Acredito que alguns irmãos já assistiram. E ele foi muito sábio nesse sentido. Estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial e ele começou a falar alguns programas na rádio, acho que NBC ou BBC, não lembro agora, de dar esperança. Porque os cristãos estavam perdendo a esperança. Pensa você no meio da guerra. Você está ali adorando a Deus e bomba de um lado, bomba do outro, você não sabe se você vai continuar vivo amanhã. E hoje nós temos plena paz aqui, nesse local, no Brasil. E mesmo assim lutamos ainda para permanecer fiéis. Haverá situações que podem tentar abalar a nossa fé. Essa palavra é um encorajamento. Quando nós vemos aqui exortação, esse capítulo também é uma exortação, um encorajamento, uma promessa real. Pode ir para o próximo, por favor. O retorno de Cristo, irmãos, será um evento histórico, real, repentino e grandioso. De novo, o retorno de Cristo será um evento histórico, real, repentino e grandioso. Com isso aqui, nós já, ao discutirmos com outras seitas, com outras religiões, e claro, com muita humildade e paz para tentar ganhar essa pessoa, trazemos o seguinte para ela. O que está escrito aqui, esse mesmo Cristo que foi morto, ressuscitou ao 3º dia, ele está dizendo que vai acontecer tudo isso, essas tragédias vão acontecer, esse cenário apocalíptico vai acontecer, mas vai ser fato que ele vai voltar. Vai ser global esse retorno, vai ser histórico, vai ser real e vai ser repentino. Vai ser repentino. E aqui no versículo 26, então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos 4 ventos dos confins da terra até os confins dos céus. E antes a gente vê aqui que até os poderes cósmicos são abalados, né? O sol se escurece, a lua não dá sua luz, estrelas caem do céu, os poderes celestes são abalados, e aparecem aqui pseudo-cristos, pseudo-profetas, ou seja, falsos cristos, falsos profetas. Quando a gente liga a televisão hoje, no Instagram a gente vê também, às vezes a gente até dá umas risadas, né? De umas coisas que tem feito em algumas igrejas aí. Mas nós devemos lamentarmos. Devemos lamentar porque tem pessoas brincando de ser igreja. E sabemos que isso só vai aumentar. Vão aparecer falsos apóstolos, falsos profetas, falsos cristos. Essa palavra pseudo é exatamente isso. É a aparência daquilo que não é. E vão
tentar enganar a muitos. Se possível, até os escolhidos seriam enganados se Deus não tivesse abreviado esses dias de sofrimento. E para nós nos mantermos vigilantes, devemos priorizar as Escrituras. Devemos priorizar cultuar a Deus em unidade, como temos feito aqui hoje. Devemos priorizar ouvir esse pregador chato aqui. Devemos priorizar ouvir o nosso pastor, nosso professor de escola bíblica. Devemos priorizar durante a semana ler a nossa Bíblia. Humildemente, nem que seja um versículo, 2 versículos, um capítulo por dia. Porque sem o meu povo, Oséias fala, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. Não adianta a gente se iludir. Sem conhecimento, podemos sim ser enganados. Não vamos conseguir reconhecer os sinais, que apesar de Jesus Cristo já ter avisado, não vamos conseguir reconhecer. E Jesus fala que as palavras passariam o céu e a terra, mas as palavras dele jamais passariam. Tudo isso aqui vai passar. O universo, como nós conhecemos ele no seu físico, abaixo, em cima de nós, incluindo as montanhas, os vales, os rios, vegetação, mundo animal, o céu, o solo, não é tão firme e forte como aparenta ser. Na verdade, ele é muito instável. No entanto, as palavras de Jesus continuarão sempre firmes, provando sua estabilidade e valor eterno. Quantas pessoas estavam tão apegadas à questão política, seja na esquerda, seja na direita, e foram frustradas no decorrer da história. Se eu pedir para levantar a mão aqui, quem aqui passou, ou os pais, pela ditadura? Tem alguns irmãos aí. Quem passou pelo plano Collor? Quem passou pelo governo lá atrás, Lula, Dilma? Quem passou pelo governo Bolsonaro? Todos os outros. A gente está aqui, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. A nossa esperança deve estar em Cristo. Amém? E aí pode passar para o próximo, por favor. Flávio José, que foi um historiador e apologista, né, judaico, romano, ele diz aqui o seguinte, que tudo indicava ali, tem até esse livro, né, História dos Hebreus, vai de Gênesis, acho que até ali o início do Novo Testamento, e traz algumas questões históricas, né, para a gente compreender um pouquinho como que era o templo, como que era essa questão arqueológica. Então fica aí para os irmãos que sentirem interesse também. Pela quarta vez Jesus manda estar em alerta. No versículo 5, 9, 23 e 33. Jesus fala para eles estarem alertas e vigiar. Os discípulos precisam estar atentos e acordados. Muito mais preocupados com a questão do gastar tempo do que de forma mais útil. Pode passar para o próximo. Às vezes a gente se pega, né, perguntando, né, poxa, quando Cristo vai voltar? E algumas pessoas começam a pegar em cálculos baseados em Daniel, em Isaías, vão para o Novo Testamento. Olha, tudo indica que Cristo vai voltar aqui. Nós devemos ter um certo cuidado com isso, não sermos dogmáticos. Né? A palavra dogmática é você tentar cravar algo ali, é isso, não, é certeza. Poxa, mas Jesus mesmo falou aqui que nem os anjos, nem o Filho, ou seja, nem Jesus como homem sabe, só o Pai. Por que ainda pessoas aparecem tentando chutar a volta de Cristo? Pode passar para o próximo. O cristão fiel vigia. Pela quarta, aqui como eu falei, nessa questão de se vigiar, nós devemos estar preocupados com aquilo que, como que nós vamos gastar nosso tempo hoje. Né? Pode passar para o próximo, que a gente já vai encerrar. Eu queria encerrar com essa frase aí de C.S. Lewis, que, como eu disse, estavam vivendo ali o período da Segunda Guerra, né? A bomba ali de Hiroshima e Nagasaki, e as pessoas estavam muito preocupadas, né? Questão de bombas atingindo regiões ali. E olha esse trecho, eu vou ler com vocês aqui. Vocês, bem como todos os que você ama, já estavam sentenciados à morte antes da bomba atômica ter sido inventada. E uma boa parte de nós iremos morrer de uma maneira desagradável. Nós, de fato, temos uma grande vantagem sobre os nossos antepassados: a anestesia. É perfeitamente ridículo sair por aí choramingando, com ossos longos, porque os cientistas adicionaram mais uma opção de morte dolorosa e prematura a um mundo já arrepiado por tantas opções, no qual a morte em si não é uma opção, mas uma certeza. A primeira coisa a fazer é controlar-se. Se todos nós vamos ser destruídos por uma bomba atômica,
quando a bomba chegar, que ela nos encontre fazendo as coisas sensatas e humanas, orando, trabalhando, ensinando, lendo, ouvindo música, dando banho nas crianças e não amontoados como ovelhas amedrontadas, pensando sobre bombas. Elas podem quebrar os nossos corpos, o micróbio pode fazer isso no caso de um vírus, mas elas não precisam dominar as nossas mentes. O que a gente pega de aprendizado com esse texto tudo isso? Irmão, Cristo pode voltar amanhã, agora depois desse culto. Ou Ele pode voltar no decorrer da semana. A gente não precisa ficar com medo de tudo que a gente leu aqui, dessas cenas apocalípticas. Não. Se Cristo voltar, que Ele nos encontre fazendo essas coisas dignas. Que Ele nos encontre ali aproveitando a nossa família. Que Ele nos encontre trabalhando, porque o trabalho também é um louvor a Deus. A forma como você trabalha, louva a Deus. Se você faz o seu melhor, a palavra mesmo fala, tudo que vocês façam, façam para Deus. Se eu estou ali jogando bola, se estou andando de bicicleta, lendo um livro, ouvindo música, irmãos, aproveitem a vida. Com essa consciência de que, independentemente do que eu estou fazendo agora, se Cristo voltar, eu tenho uma certeza, eu vou com Ele. Amém. Amém? Que Deus abençoe toda a igreja, louvado seja o nome do nosso Senhor.